Quando eu comecei a estudar inglês, o mundo era outro. A gente não tinha internet o tempo todo como a gente tem hoje. O Google não existia, então se você quisesse procurar qualquer tipo de informação, você teria que ir numa biblioteca ou procurar num dicionário físico. Hoje em dia a gente tem o advento da internet e a gente faz muito mais coisas. Então hoje eu vou te mostrar como que eu faria se eu estivesse começando a estudar inglês, mesmo trabalhando todos os dias. Hey, it's me, Alice here. Se você gosta das dicas de inglês que eu dou aqui no meu canal, então se inscreve no canal. Se você quiser ver dicas de inglês todos os dias, lá no meu Instagram eu dou várias dicas de pronúncia, de expressões que você pode usar no seu dia a dia para tornar o inglês mais prático para você. Então, se você quiser, me segue lá no Instagram, é Alice Inglês Online. E agora vamos falar dos estudos. Eu sei que você provavelmente já ouviu dizer que tradução não é bom. E eu vou te explicar por quê. O problema da tradução é que a gente se acostuma a ter ela sempre na nossa rotina. E aí isso acaba virando um vício. Imagina o seguinte, imagina que você vai conversar com alguém em inglês. E aí, no meio da conversa, você vai puxar o celular para poder procurar as coisas no Google Tradutor. Não vai funcionar. Você tem que ter em mente que você vai passar por esse tipo de situação enquanto você estiver aprendendo inglês e mesmo depois que você já tiver terminado o seu curso e que você tem que estar preparada para responder sem ficar pestanejando ou sem ficar o tempo todo olhando no tradutor. O problema de você traduzir tudo é que você acaba se isentando de aprender aquelas palavras de fato, de trazer aquilo para o seu cotidiano. Então isso acaba atrasando o seu rendimento e prejudicando o seu aprendizado. Então assim, se você está fazendo isso, você está se sabotando. Por isso que se eu começasse a estudar inglês hoje, eu tentaria fazer algumas associações, que é muito mais fácil. Você pode fazer algumas associações de palavras que existem em inglês que a gente já usa em português, ou você pode pegar algumas palavras em inglês que são muito parecidas em significado com o português e aí através disso você ir ganhando vocabulário. Quando você já tiver aquele vocabulário base, aí você pula para os sinônimos, você vai começar a associar a partir de sinônimos. E aí você vai aumentando cada vez mais o seu vocabulário. Vai ser muito mais natural e você não vai ficar no vício de ficar traduzindo absolutamente tudo. De novo, gente, a tradução não é um problema. O problema é quando esse vício te impede de se comunicar em inglês. Outra coisa que eu com certeza faria é cometer erros. E aí você vai me dizer: Mas Alice, você tá maluca? Como assim cometer erros? Não faz sentido. A gente tem que aprender a aprender. Aqui a minha questão com o erro é, primeiramente, você perder o medo de cometer erros, que vai acontecer, é natural, acontece com todo mundo, até mesmo quem já nasceu falando a língua. Eu mesma às vezes me pego uns erros bizarros de português. Então assim, não vai me dizer que só porque você cometeu um erro que você não sabe absolutamente nada, não tem nada a ver. Mas aqui o que eu digo na parte de erro é que você identificando o seu erro, fica mais fácil você aprender determinadas coisas. Como? Imagina que você cometeu um erro, você escreveu uma frase que a estrutura estava incorreta. Aí você vai identificar aonde que está a parte incorreta. E aí você vai olhar lá na regrinha o que é que você tem que trocar ali para que essa frase faça sentido. E a partir disso você vai conseguir internalizar algumas regras que às vezes poderia ser mais difícil se você simplesmente fizesse tudo certo. Então é muito mais fácil você cometer o erro, ir lá, analisar e depois trocar e tornar isso um hábito do que você aprender naturalmente e alguém te perguntar: tá, mas por que você usou essa palavra aqui? Por que você usou esse verbo aqui? Ah, não sei. Então é muito mais fácil você usar os seus erros ao seu favor. Agora, sem dúvidas, uma coisa que eu com certeza iria fazer se eu estivesse começando a estudar inglês hoje é procurar diferentes formas de estudar. E não só isso, procurar diferentes formas divertidas de estudar também. E por que eu digo isso? Porque, assim, a gente tem como obrigação estudar, todo mundo tem como obrigação estudar. E no mundo de hoje, a gente tem que se atualizar constantemente. Então, você tem que estudar de um jeito ou de outro, não tem saída. Mas tem muitas pessoas que não gostam de simplesmente sentar a bunda na cadeira e estudar.
Então, você tem que encontrar formas que são mais prazerosas para você. Não tem como eu chegar a falar para você que essa forma ou aquela forma é legal de estudar, se você não colocar isso na sua prática. Então, só você vai conseguir dizer o que vai ser mais divertido ou mais legal e recompensador para você. Eu, por exemplo, gosto muito de me recompensar por todas as coisas que eu faço. Então, eu tento fazer um sisteminha de recompensas. Eu estudo no formato de sprints. Sprints são intervalos de tempo em que você vai estudar. É parecido com o Pomodoro. Você estipula uma quantidade certa de minutos ou horas que você vai passar estudando e depois disso você vai se dar uma recompensa. Então, digamos que eu vá fazer 3 sprints no mesmo dia. Aí, depois do primeiro sprint, se tudo correu bem, tudo deu certo, aí eu me dou como recompensa, eu leio um capítulo de um livro que eu gosto, porque eu sou uma pessoa de leitura, eu gosto de ler. Então, eu me dou isso como recompensa. Aí, no segundo sprint, pode ser uma coisa mais voltada para comida. Eu gosto de sobremesas doces, então eu posso me dar um doce depois que eu fizer o segundo sprint. E aí, se eu terminar o terceiro sprint, eu posso me dar como recompensa eu ver 10 minutinhos de vídeos no YouTube. Você também pode tentar intercalar tarefas mais formais de estudo e tarefas mais divertidas, por assim dizer. E essa parte de diversão, de novo, é você que vai identificar o que é melhor para você. Então, por exemplo, você pode passar 30 minutinhos estudando formalmente, bunda sentada na cadeira, estudando livro, fazendo exercício, e os outros 15 minutos você pode passar assistindo um vídeo em inglês. E aí nisso, gente, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Pode ser ler livro em inglês, pode ser ler um texto em inglês na internet, pode ser ver um vídeo em inglês, séries, filmes, o que você quiser. O céu é o limite. E aqui é muito importante que você também entenda como é que você aprende melhor. Vai variando as formas como você estuda e aí você vai vendo a qual você se adequa melhor. Por aqui eu já dei várias dicas de estudos, então se você quiser assistir depois eu vou deixar tudo linkado nos cards. E outra forma que eu tentaria estudar inglês hoje em dia é tentar de toda forma ter imersões em inglês. E aí, o que eu digo de imersão aqui não cabe só a intercâmbio, gente. Eu mesma sou cria de uma fase não intercâmbio. Eu não tinha dinheiro para fazer o intercâmbio, nunca fiz e cá estou, professora de inglês. Então, assim, nada impede você de aprender inglês, mesmo que você não possa fazer um intercâmbio. Você pode fazer imersões de formas diferentes. Por exemplo, você pode fazer a sua rotina de imersão. Você pode tentar algum dia da semana ou alguns dias da semana em que você vai só receber coisas em inglês. E aí você vai ler tudo em inglês, você vai ouvir tudo em inglês, vai assistir tudo em inglês. Tenta ao máximo colocar as coisas em inglês ao seu redor. Mas existem também eventos online de imersão. Você pode procurar porque tem vários. Muitos. Hoje em dia, então, por causa da pandemia, a gente tem um monte. E você também pode procurar outras pessoas online para conversarem com você em inglês. E aí, um ótimo aplicativo para você fazer isso gratuitamente é o Tandem. O Tandem permite que você converse com pessoas de qualquer lugar do mundo e essas pessoas podem ter o inglês como língua nativa ou não, e elas vão poder falar com você porque elas também provavelmente estão praticando inglês ou elas querem ajudar alguém com o inglês. Mas não são professores, então tenha em mente que você vai falar sobre qualquer coisa com essas pessoas. Mas é claro que nada disso vai ser possível se eu não me organizar. Antigamente, quando eu aprendi inglês lá atrás, eu não tinha muita organização para poder preparar os meus estudos. Então, eu estudava da forma que dava. Mas isso pode prejudicar os seus estudos simplesmente porque você vai demorar muito mais para aprender algumas coisas. E aí, por causa disso, você pode organizar os seus estudos através de cronogramas de estudos. E eu criei um cronograma de estudos em branco, especialmente para você que quer formar o seu cronograma de estudos da sua forma, adequando a sua rotina. Então, se você quiser começar a aprender inglês com o pé direito, eu vou deixar um link aqui embaixo para o meu canal no Telegram, para você ir lá e baixar o seu. Lá eu vou postar um cronograma diferente a cada semana para que você possa colocar o inglês em prática. E o legal é que lá a gente vai poder dialogar sobre o que você precisa praticar mais
para desenvolver mais rápido o seu inglês. Então, se você quiser, passa lá depois para poder baixar esse cronograma aqui. Conta pra mim aqui nos comentários qual é a habilidade que você precisa praticar mais hoje. E como sempre, eu deixo sempre uma colinha lá no meu Instagram. Então a colinha dessa vez vai ser a que tá com essa foto aqui, para você ir lá no Instagram e depois salvar a sua colinha para você praticar sempre que você for estudar inglês. Aproveita para me seguir por lá, que eu dou várias dicas de inglês todos os dias e você pode ver algumas cenas de bastidores também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar ele com seus amigos para que eles também possam aprender inglês com você. That's it for today and I'll see you next time.